Pessoal, boa tarde, né? Estamos aqui hoje, dia 5 de abril. Hoje a aula vai ser gravada assim com imagem, né? Igual eu havia falado antes. Eu estava com um problema aí com questão de computador aqui e tal. Consegui resolver, graças a Deus, né? Resolvi essa questão. Agora eu estou conseguindo gravar as aulas, tá? A aula hoje vai ser, a gente vai tratar aqui de um assunto muito importante dentro dessa perspectiva prática aí, que nós estamos, né, obviamente, uma aula de prática, dadas as circunstâncias, né, a aula de prática ela está ocorrendo aqui por meio virtual. Em regra, né, essa aula aqui ela seria dada lá no núcleo de prática jurídica, nós estaríamos lá lidando com casos reais, lá, né, com processos criminais reais, mas, né, dadas as circunstâncias da pandemia, a aula de prática ela tem sido feita virtualmente, né? Eu tenho passado para vocês aí casos concretos, né? Até agora nós vimos 2 habeas corpus, né? Um habeas corpus atacando um pedido que indeferiu a revogação preventiva, né? O pedido de revogação preventiva e um outro habeas corpus de excesso de prazo, né? São 2 questões também bem com muita aplicação prática, né? Esses 2 tipos de habeas corpus que foram passados antes, eu os passei com base em casos reais mesmo, né? Eu só mudei ali nomes e tudo, mas foram casos em que eu atuei justamente para trazer para vocês aqui o máximo, né? O máximo aqui de realidade, né? Dadas as condições aí da pandemia, a gente tentar dar uma aula de prática aí, com o máximo de realidade. Hoje, né, eu vou trazer aqui mais uma parte teórica, mas é muito importante, né? É lógico que no decorrer da aula eu vou trazer exemplos práticos, né? A nossa aula vai ser como eu disse anteriormente, aula de audiência de instrução e julgamento. Eu disponibilizei lá no AVA uma pequena apostila, né, que eu coloquei lá aqueles pontos que eu julgo, né, que são principais da audiência de instrução e julgamento no âmbito criminal, né. Então, acompanhando a apostila aí, né, para vocês terem um norte quando vocês forem assistir a aula, que eu vejo que essa turma agora está vazia, né, mas depois eu vejo lá que os alunos que estão inscritos, pelo número de alunos que estão inscritos na disciplina, eu vejo que assistem às aulas, né, porque dá para a gente ter essa noção no meu canal do YouTube lá. Então, de início, gente, cumpre esclarecer que, via de regra, tá, gente, as audiências possuem o mesmo rito ou ritos muito parecidos. Uma grande diferença entre elas é possível se verificar entre a audiência comum ordinária e a audiência do rito especial da lei de tóxico. Então, eu vou trabalhar aqui com essas 2 audiências, né, que é a audiência do rito comum, né, que é lá do CPP, Código de Processo Penal, e a audiência prevista lá no artigo 57, né, que é o artigo da lei de tóxico, a lei 11.343, que trata, né, da audiência de instrução e julgamento no âmbito da lei de tóxico, né, que é a lei de tráfico. Então, que na prática, né, a gente tem muita audiência, né, desses 2 observando-se, né, estes 2 artigos, o 400 do CPP, que, como eu disse, é o rito comum, e a audiência prevista lá no artigo 57 da lei 11.343, que é a lei de tóxico. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui o artigo 400 do CPP para depois a gente fazer algumas, né, necessárias ponderações aí. Então, vamos lá. Que fala o artigo 400 do CPP? Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizado no prazo máximo de 60 dias, proceder-se-á a tomada de declarações do ofendido, a inquirição das testemunhas, né, arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida o acusado. Então,
primeira observação aqui, gente, essa questão do prazo, né? 60 dias. Esse prazo é contado aqui, né? Prazo máximo de 60 dias da prisão aí da pessoa. Então, essa prisão, a priori, evidentemente, será uma prisão fundada aí desculpa que a minha cachorra latiu, que eu desconcentrei um pouco. Essa prisão ela será uma prisão provisória, né? Não será, ela terá caráter provisório, não definitivo, né? E esse prazo de 60 dias, ele, assim, na prática, né, ele dificilmente é observado. Mínimo aí que eu vejo, tá, gente, nas comarcas que eu já atuei, é 90 dias no mínimo, tá? Às vezes 180 dias, às vezes 120, às vezes 150, varia aí, tá? Mas no mínimo que eu já vi aí é uns 60 dias até o preso chegar ali à frente do magistrado, né? Então, e uma outra observação aqui que é muito importante, do artigo 400, que eu queria trazer à baila aqui, é a questão do acusado ser ouvido em último, né? Por último, depois de serem ouvidos de ser ouvido o ofendido, né? Se houver as testemunhas de acusação e defesa nesta ordem, né? Primeiras de acusação e depois as de defesa, e por fim o interrogatório do acusado. Então, por que isso, gente? É óbvio que eventualmente, se você estiver sendo aí acusado de algum crime e ocorrer uma audiência ali onde, né, você for ouvido após serem ouvidos as pessoas que estão eventualmente ali na posição de te acusar, né, as testemunhas de acusação, e as pessoas ali que estão te defendendo, as testemunhas de defesa, a vítima e tal, é lógico que você vai ter uma oportunidade, né, muito maior de se defender, depois que você souber ali tudo direitinho, né, exatamente aquilo ali que você está sendo acusado, né? Porque você vai ser ouvido por último, aí você vai ver o que todo mundo falou, o que todo mundo disse ali a seu respeito, para finalmente você dar a sua versão dos fatos. Aí você vai poder falar, olha, a testemunha de acusação falou isso, mas não é bem assim. E a de defesa falou aquilo, mas também não é bem assim, né? O perito falou aquilo, mas isso não é... Então, assim, isso decorre aí do modelo constitucional de processo penal, né? Que é um modelo constitucional democrático, né? Com a ampla defesa, fundado na dignidade da pessoa humana, tá? Então, é nesse sentido aí que é muito importante o acusado ser ouvido por último, tá? Não é por acaso, não. Aí, no artigo 57, agora eu vou ler o artigo 57, né, da Lei 11.343, de 2006, também conhecida como Lei de Tóxico, né? É uma lei aí que já tem 15 anos. Então, o que é que fala o artigo 57? Olha só. Na audiência de instrução e julgamento, após o interrogatório do acusado e a inquirição das testemunhas, será dada a palavra sucessivamente ao representante do MP e ao defensor do acusado para sustentação oral, pelo prazo de 20 minutos para cada um, prorrogável por mais 10 a critério do juiz. Então, a primeira questão aí que a gente vê, que olha só, que aqui é engraçado, né, que é uma lei bem posterior à Constituição e não respeita o modelo constitucional de processo, né? Por quê? O interrogatório do acusado já é no início, né? Então, isso aí, gente, é uma questão de crítica, né? Por quê? As pessoas entendem que para dar mais garantia ao acusado, ele deve ser ouvido por último, né? E tem essa questão aí também, né, que fala, a diferença é que o interrogatório é realizado no início da audiência, seguido das oitivas das testemunhas, né? Será dado prazo aí de 10 minutos, desculpem, né, 20 minutos, quer dizer, para sustentação oral, primeira acusação, depois a defesa, prorrogável por mais 10. Na prática também isso dificilmente acontece. Sempre, né, via de regra no processo, aí, por mais simples que seja, a não ser assim, que seja bem simples, aí o juiz até pergunta, né, mas em regra todo mundo fala assim, não,
Por quê? Eu, né, por exemplo, é lógico, eu sou sempre pela defesa, eu não sou promotor, né? Eu, particularmente, estando pela defesa, eu não concordo não, sabe? Eu não gosto, não tendo a concordar em fazer a sustentação oral ali não. Por quê? Você tem que fazer uma análise assim, bem detalhada do processo, né, gente? É um processo criminal, a gente está falando aqui dos bens mais sagrados do ser humano, que é a liberdade. Então, não pode ser feito de qualquer maneira, não. Tem que analisar e tal. E, às vezes, você faz ali a sustentação oral e deixa passar alguma coisa despercebida, né? Há pouco tempo, assim, relativamente pouco tempo, no final do... Não, foi no início de 2020. Foi no início de 2020, em janeiro de 2020, eu fiz uma audiência de instrução e julgamento de tráfico, tá? E nessa audiência de instrução e julgamento, era simples, era muito simples. Mas mesmo assim, eu fiz a minha sustentação oral ali, prévia, é óbvio, né? Por que eu falo que é prévia? Eu digitei tudo, né? Levei meu notebook para audiência, porque eu conhecia lá o juiz da comarca de João Molevade, né? O doutor Felipe Aranha, um juiz bem bacana, assim, ele concede ampla participação para as partes, né? Respeita demais o acusado, é uma pessoa muito humana, é rígido, tipo assim, ele aplica a lei, né? É rígido assim, ele aplica a lei, mas ele dá uma ampla oportunidade para o acusado se defender, né? Trata a defesa e a acusação, pelo menos assim, né, gente, as audiências que eu participei com ele, porque às vezes eu estou falando uma coisa aqui, aí alguém conhece o juiz e fala, não, mentira, o juiz não é nada disso. Na minha opinião, né? Ele sempre respeitou muito. Então, e ele sempre falava, quer fazer sustentação oral, doutor? E aí, se falasse, o pau quebrava, né? Tal. Aí eu sabia disso e nesse dia eu fiz e acabou que eu consegui fazer sustentação oral ali. Só um instante, gente, eu só vou abrir a porta aqui, tá? Pera aí. Tem barulho. Desculpem aí, é só pro meu cachorrinho entrar aqui, porque eu fechei a porta e ele fica arranhando a porta, porque eu tenho 2 cachorros. Aí um tá aqui dentro e o outro tava lá fora. Aí o que tava lá fora fica arranhando, querendo entrar, né? Desculpe. Mas, então, essa questão da lei de tóxicos, ela tem essa crítica aí, tá? Por parte da doutrina, sobretudo dos advogados criminalistas, que falam que o interrogatório ele deve ser realizado ao final do processo, tá? Tá bom? Então, beleza. Passar aqui para o próximo tópico, né, da apostila aí. Número de testemunhas, né? No rito comum, segundo o artigo 401 do CPP, poderão ser ouvidas 8 testemunhas, né? De cada lado, né, gente? De 8 da acusação e 8 da defesa, né? No procedimento da lei de tóxico é permitido a cada parte 5 testemunhas. Então, rito comum 8 e no tóxico 5. Uma questão relevante aqui da perspectiva prática, gente. Por exemplo, em regra, na perspectiva prática, tá? O que acontece? Geralmente a defesa coloca lá, arrola as mesmas testemunhas da acusação, né? Agora, gente, sempre que tiver, né, tipo assim, sempre que você visualizar, por exemplo, a pessoa trabalhava como autônomo, né? Vamos colocar, ela não consegue comprovar lá, porque geralmente é assim, né? Às vezes o cara chega e fala assim, olha, eu trabalhava, doutor, eu trabalhava de pintor, eu trabalhava de ajudante pedreiro, aí eu vou falar com ele, você tem testemunha? Tenho, fulano, meu vizinho lá, sempre a gente pegava a obra junto. Aí é bom arrolar a pessoa para falar, ó, ele trabalhava, doutor, ele não é traficante contumaz, ele estava com a droga lá, mas não era para vender, era para uso e tal. E se tiver uma testemunha nesse sentido, é bom a defesa arrolar. Então, é óbvio que isso aí vai ser construído com
acusado, né? Vai procurar o acusado, vai perguntar para ele, isso tudo cabe ao advogado. Por isso que eu falo, gente, processo criminal, o advogado tem que ganhar bem, gente. Eu assim, tô cada vez mais consciente disso, sabe? Hoje em dia, eu não tenho entrado em processo criminal se eu não for ganhar bem, assim, se eu pedir um dinheiro, não falo, né, absurdo não, mas assim, tem que ser justo, porque a advocacia criminal, ela é muito dura, você tem que ir no presídio o ambiente não é bom, não adianta a pessoa falar assim, eu gosto de ir no presídio, que é difícil, eu não conheço nenhum advogado ou advogada, né, que se chegar para a pessoa e falar, você gosta de ir no presídio, doutor? Se ele falar que gosta, é porque você precisa estudar ele, porque, sei lá, viu? Porque, assim, é um ambiente pesado, né? Você chega lá, o pessoal tá armado, todo mundo meio desconfiado. Não é nem com você, todo mundo assim, a situação, o clima já é tenso por natureza, aqueles portões cadeados, né? Todo aquele ambiente ali não é fácil, né? E você tem que ir lá, passar por tudo isso. E como é que funciona na prática, né? Igual aqui em Unai, aqui tem presídio, que é no centro da cidade. Aqui também, assim, gente, falando, né? Porque às vezes eu tô falando, aí pensa assim, não, o advogado tá falando para puxar saco. Não é, tá? Tanto no presídio quanto na penitenciária, eu já fui em ambos os lugares aqui, eu sempre fui super bem atendido, tá, gente? Super, super, super bem atendido, tá? Não adianta, os agentes do presídio, sobretudo, são super atenciosos. Da penitenciária, eles são assim, mais secos, mais profissionais, mas também falam, doutor, você pode sentar ali, super educados. Então, agora, tem lugar que eu vejo que colega reclama, né? Fala, o agente me tratou mal. Só que, assim, isso hoje em dia está bem menos, na verdade, porque até os agentes mesmo estão, me parece, né? Com certeza, né? Eles estão sendo bem mais preparados nisso aí, até porque no curso deles deve ter essa questão. Gente, o advogado é indispensável à administração da justiça, né? E tem que ter, então, assim, por mais, né, quando o advogado for lá, tratem bem para que o cara, ele tá ali trabalhando, realmente, né, tem que ser. Mas eu falo assim, nem por isso, eu falo o ambiente, né, o ambiente em si. E isso que eu estava falando, e a gente tem que construir todo um enredo, você tem que fazer uma análise, você tem que ir na vara criminal, você tem que pegar o processo, conversar com o cara, então você tem que levantar, às vezes você tem que ir atrás de testemunha, então assim, né, falar com a família, olha, busca, traz fulano, traz ciclano, então tem todo esse arcabouço aí para a gente analisar, tá? Após a produção de prova em audiência, né? Após a produção das provas em audiência, as partes... aí, gente, olha só. Essa produção de prova em audiência, ela geralmente é só prova testemunhal. É lógico, gente, que eventualmente, né, dependendo do crime, claro, né, gente, por exemplo, um roubo, né, aí, tipo assim, a vítima foi agredida, né, alguma coisa nesse sentido, aí vai ter lá um laudo pericial, ou vai ter que ouvir um perito, né, pode ser que eventualmente tenha ali uma tentativa de homicídio, né, o cara tomou uma porretada, sei lá, trouxe uma arma, é claro, mas aqui, assim, em regra, né, a gente está falando aqui no crime de tráfico, por exemplo, em regra, tráfico de drogas, dificilmente tem outro tipo de prova ali que não seja testemunhal. Às vezes tem uma perícia num telefone, pode ter, né? Fala assim, tipo assim, os caras estavam trocando mensagem, foi apreendido o telefone, aí fez uma perícia ali, ou ele estava, igual eu já tive casos de ter cliente que estava vendendo droga aí pelo Facebook, aí a polícia foi e fez uma perícia grafotécnica lá para comprovar que o envelope que estava sendo enviado pelo correio, a letra era dele. Então, tem essas questões, né? Mas, assim, em regra, na prática, o que eu vejo, tá, gente, é testemunho, tá? Mas, às vezes acontece ali na audiência, uma testemunha falou alguma coisa,
que aquilo ali vai depender de uma prova pericial futuramente, né? Ou tipo assim, o policial fala assim, ó, eu apreendi a droga em 5 papelotes, né? Aí o cliente fala assim, não, a droga estava numa porção só, não estava separado em papelotes, não. Aí vai, sei lá, talvez vai fazer uma perícia naquela droga lá, naquele tablete lá, para ver se estava separado, se não estava, sei lá, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, após a audiência de instrução e julgamento ali, não quer dizer que se encerrou a produção de prova, não. Tanto a defesa quanto a acusação poderão, né, requerer ali diligências cuja necessidade surgirem dos fatos apurados na própria instrução. É lógico, né, gente? É claro. Se houver isso, é claro que não vai ser possível finalizar ali a instrução do processo, que o juiz... Aí vem outra questão, né? O juiz, como presidente ali daquele ato da audiência de instrução e julgamento, ele vai poder deferir ou indeferir a produção de prova, né? Se ele falar assim, olha, essa prova aqui eu entendo que não precisa produzir não, já estou convicto aqui no meu entendimento, por tudo que foi apurado aqui, eu já entendo. Aí ele vai indeferir e vai ter que fundamentar a decisão dele, como manda a Constituição, que toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Aí cabe, né, quem pediu a prova, ou a defesa ou a acusação, ou vai concordar e falar assim, não, realmente essa prova, agora ouvindo, né, o ponto de vista do juiz, pelo que o juiz falou aqui, eu entendo, ou juíza, né, eu entendo que não cabe, que não é necessário mesmo não. Agora, né, se não concordar, aí vai ter que recorrer, né, porque decisão judicial é duas coisas, ou você cumpre, né, ou você recorre, né, então é nesse sentido aí. Agora, se encerrou ali a instrução, aí vai ser dado ali 20 minutos, né, será dada a palavra à acusação e à defesa pelo prazo de 20 minutos, prorrogável por mais 10 minutos para alegações finais. Aí, igual eu falei, né, serve aqui a mesma coisa, né, gente? Quem quiser, quem se sentir seguro, entender que dá para fazer as alegações finais ali, faz, né? Quem entender que não, aí não vai fazer e pronto, acabou, né? Aí a prolação da sentença, isso aqui dá vontade até de rir, né, gente? Rir para não chorar. Porque o Código de Processo Penal fala, né? O CPP também fala. O CPP eu não sei em qual artigo, não. Acho que é no 400 mesmo. Não sei. Acho que é tanto no CPP quanto na lei de toques. Depois vocês pesquisem aí, tá, gente? E não pense que eu sou professor, que eu tenho que saber de tudo, não, né? Viu, gente? Mas no CPP eu tenho certeza. São 10 dias, que terminou a instrução, são 10 dias para sentença, tratando-se de réu preso. Pergunta assim, mas sempre dá 10 dias? Nunca, gente. Nunca. Inclusive, né, o meu segundo habeas corpus lá em excesso de prazo foi até em cima disso aqui, né? Vocês sabem aí, vocês estão careca de saber, tá? Se tiver demorando demais a sentença, o que é demorando demais, Adson? 70, 80, 90 dias, aí você já pode entrar com habeas corpus por excesso de prazo. Aí, igual eu falei lá na aula de habeas corpus, antes tinha o entendimento, era até simulado, que encerrada a instrução, não havia que se falar em excesso de prazo. Hoje em dia não tem disso mais não, tá? Hoje em dia tem essa questão, sim, tem essa questão, sim, como é que chama, gente? Tem essa questão, sim, de dar excesso de prazo se ficarem demorando demais a darem a sentença após a audiência, né? Gente, de vez em quando o pensamento passa tanta coisa na cabeça assim, sobre essa questão que eu me perco aqui um pouco. Mas vamos lá, né? Vamos seguir juntos aí. Quanto ao interrogatório, né? Seja ele no início ou no final da audiência, o acusado tem o direito de se entrevistar com seu advogado antes de ser interrogado.
Gente, isso aqui é muito interessante, igual eu falei, né? Esse doutor Felipe Aranha, lá de João Molevade, né? Ele sempre, eu acho assim, nome muito bacana da parte dele, porque poucos juízes que tem isso. Sempre nas audiências criminais que eu fiz com ele lá, quando acabava de ouvir todo mundo que tinha que ser ouvido, ele falava assim, doutor, quer conversar com o seu cliente? Né? E é de suma importância isso, gente. Isso é de suma importância, né? Por quê? Porque é igual eu falei, né, gente? Se o cara da acusação fala uma coisa, o da defesa fala outra, dá aquela mistureba ali, tá falando de você que é acusado, né? É bom que, antes de você falar, você vai lá e troca uma ideia com o seu advogado. Aí você vai falar, doutor, o que esse cara da acusação falou aí não era bem assim, não. Ele falou que tava o cara lá de blusa vermelha, no dia eu tava com a blusa branca, nem blusa vermelha eu tenho. Entendeu? Um exemplo, né? Ou tava de boné, nem boné eu uso, né? Ou tava de bigode, eu nunca tive bigode, meu amigo, entendeu? Então, são questões assim, que eu tô dando exemplos aqui, lógico, né, gente? Às vezes até esdrúxulos, mas que podem acontecer, tá? Ele pode não responder, né? E esse silêncio não será interpretado como confissão, então ele pode permanecer calado, né? Tá bom? Havendo mais de um réu, os interrogatórios serão separados. Isso é muito importante também, né, gente? Por quê? Pros caras também, tipo assim, gente, não pode... Você fica pensando, né? Um cara fala um trem, outro fala outro. Então, assim, se os caras tiverem ali para falar a verdade, ou, né, contrata aí bons advogados, né, e o mesmo advogado para ter uma linha defensiva, a mesma tese defensiva, ou então fica calado, fica de boa, né? Por quê? Por que eu estou falando? Porque você pensa bem, a questão é a seguinte, se tiver contradição ali, aí os caras têm que ser ouvidos separado mesmo, porque se um tiver falando uma coisa e outro tiver outra, aí o juiz vai poder perceber isso também, né, gente? Né? Aí eu até coloquei uma observação aqui, gente, no final aqui, ó, gente, isso tudo que foi lido aqui é mais na teoria, tá, gente? Na prática, na audiência lá, você não vê muito bem isso, tá? É raro você ver uma audiência com alegações finais orais, sentença proferida em audiência, né? Muitas vezes você vê a audiência redesignada em continuação, né? O juiz também, antigamente, tinha essa mania tinha mania não, né? Era permitido ao juiz fazer a pergunta no início da audiência. Muitas vezes eles começam fazendo essas perguntas pro acusado ali no início da audiência, tá? Sem dar a palavra ali inicial para o Ministério Público. Então, tem muitas questões aí que devem ser observadas, tá? Aí eu coloquei aqui duas observações aqui, gente, que eu entendo que são muito importantes na perspectiva prática, tá? Que é estar emocionalmente preparado para o ato, tá? Por quê, gente? Você tem que estar com o emocional muito preparado, porque no decurso da audiência podem ocorrer ali situações constrangedoras entre os envolvidos, né? Então, tipo assim, o promotor pode fazer uma pergunta ali, tipo, acusando, já respondendo induzindo a resposta, né? Aí você tem que intrometer, você tem que falar pela ordem, você está induzindo a resposta, mesmo jeito com policiais. Então, assim, você tem que estar muito bem preparado ali, muito atento emocionalmente, para você ter um tom de voz bacana, saber interromper, tem que estar ligadão, né? Você tem que estar ali, literalmente, no 220. Então,
que eu recomendo? Que também eu coloquei aqui na observação. Preparar a audiência com antecedência, né? Formular perguntas, passar para o seu cliente, né? Como que ele vai responder, vai falar, meu amigo, você vai responder de forma ponderada, educada, clara, objetiva, né? Saber desenvolver a audiência de acordo com tudo aquilo que for processado até então. O que isso significa? Não adianta, gente, você chegar numa audiência com uma tese completamente diferente daquilo que consta dos autos. Então, você tem que ler o processo, entender a dinâmica do processo para você fazer uma coisa, uma defesa coerente com aquilo que dos autos consta, né? Então, assim, você tem que ter toda essa atenção aí, tá bom? Beleza? Então, a nossa aula se encerra por aqui. Depois eu vou passar um caso concreto aqui para algumas perguntas para vocês fazerem a audiência, né? Na próxima aula eu vou passar para vocês entregarem na outra e depois a gente corrigir, tá? Qualquer dúvida, podem me perguntar aí no grupo do WhatsApp. Leiam, por favor, essa apostila que foi disponibilizada no AVA aí, com muita atenção. Leiam, pesquisem lá, né? Tem lá, eu estou mencionando artigo de lei nessa apostila. Aí vocês consultem lá a lei para darem uma olhada lá, darem continuidade aos estudos, né? Não leiam só os artigos que estão aí, mas aí vocês leiam lá todo o contexto dos artigos, tá bom? E era isso, até a próxima aula, uma ótima semana para vocês aí, fiquem com Deus.